sou a pastora Nayara e nós estamos em mais um podcast Renovando a Mente. Mais uma vez eu estou aqui com o pastor Nesmar Mendes e nós vamos falar hoje sobre o grande perigo que há em nós. Você sabe que perigo é esse? O que será isso, né? E como nós podemos descobrir, resolver e viver uma vida em santidade, através do que nós vamos falar hoje aqui. Seja bem-vindo e vem conosco nesse bate-papo. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, pastor Nayara. Sim, nós vamos falar hoje sobre esse perigo que é em nós e, na maioria das vezes, nós não queremos ver. Mas que Deus dá graça a gente para mostrar a vocês, mostrar o perigo que há em nós e dar condições também de cada um ver, né? Porque às vezes nós fazemos de cego, Sim. estão indo pro buraco e fazendo de bobo. E aí já está um perigo, né? E às vezes, com essas mensagens que nós vamos trazer aqui, pode ser que a gente abra o olho de alguns, né? Sim, em nome de Jesus. E às vezes, como o pastor Nesma estava falando aqui, às vezes nós conseguimos ver no outro, mas em nós mesmos nós não conseguimos. Nós falamos, essa pregação, isso aí que tá falando é para fulano. Fulano tinha que estar aqui, fulano tinha que ver. Mas às vezes eu não vejo, eu mesmo não vejo, que eu preciso daquilo. O Senhor tá me dando. No começo, antes da gente entrar aqui, a gente estava falando justamente sobre isso, que o Senhor está falando também conosco. Também comigo, pastor Nayara, também com o pastor Nesmar. Primeiro conosco, né, para nos exortar, nos corrigir em amor. E às vezes a gente atrevemos até a ser conselheiro, dar conselho para o outro. Às vezes uma coisa que nós estamos muito precisando, nós estamos dando para os outros, né? E eu já divulguei uma live quando eu digo assim, há um grande perigo em nós. Quem não quiser ver, cometerá um grande erro. Ele cairá. E a cova foi ele mesmo quem cavou. E lá ele vai perecer com os vermes das suas razões. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Nós somos responsáveis. Às vezes nós agimos de um jeito, achando que nós não vamos colher as consequências, né? Mas tudo aquilo que a gente planta, né? Nós colhemos. Assim diz a palavra de Deus. E o grande perigo que há em nós, ele está bem patente, né? Eu sempre falo que o diabo, se ele vir lutar com você na sua casa, como ele vai tentar com você, ele vai tentar com todo mundo, pastor Nayara, ele não tem arma nenhuma na mão dele. Se você pudesse ver o diabo, ele quando ele estiver vindo para sua casa, para lutar com você, para acabar, tentar destruir sua casa, ele está vindo, sei lá, até pelado, que na mão dele você não vai ver arma. Por que você não vai ver arma com o diabo para lutar com você? Porque quem fornece as armas são quem? Nós mesmos. De acordo com a brecha que a gente dá, né? As brechas que nós vamos abrindo. E eu costumo dizer, eu sempre falo isso, que o único pecado que o diabo, os demônios não cometem é o pecado da preguiça. Porque enquanto nós ficamos preguiçosos, eles não, eles trabalham incessantemente para fazer a gente cair no erro. Sim, quando eu falo que ele vem sem arma nenhuma, que nós é que fornecemos as armas para não vencer, está nos seus 5 sentidos, nos nossos 5 sentidos, né? A Bíblia nos alerta muito sobre o cuidado que nós devíamos tomar com a língua, né? Muito, fala que é o poder da língua de juntar, de espalhar, de destruir. De matar e dar vida. Da vida, então, mas nós não tomamos cuidado. Olha os seus olhos, né? Vamos ver a mão. Quantas vezes seu pé está indo para o lugar que você não devia estar indo? Seu ouvido. Quantas vezes você diz para o diabo, olha, usa meu ouvido aí. Presta os ouvidos. Ouvindo coisas que não devia, né? Quantas vezes seu olho está vendo coisas que não deve, ou seja, da vida dos outros, ou num aparelho de televisão, sim, ou na internet. Há o perigo aí, você está emprestando seus olhos, você está emprestando seus lábios, você está dizendo, Satanás, toma aqui meus olhos, toma aqui meu ouvido, toma aqui minha boca, fala o que você quiser, ouve o que você quiser. E você achando de ser vitorioso é zero. A partir do dia que você não tem cuidado com os seus 5 sentidos. E o Satanás vai usar, ele não tem arma. Ele está de olho em você, vê o que você olha, ele está de olho em você, vê o que você ouve e o que você fala, o que você pega, ou aonde você foi, aonde você vai. Seus próprios pés podem estar sendo fornecidos, né? Emprestados por
cão. Então ele não tem arma. E esse é um dos grandes perigos que nós. Eu estou falando ainda no sentido físico, Sim. mas o pior ainda que nós deixamos de trabalhar, ô pastora, é no sentido moral e espiritual. Perigo maior, porque esses aí já levam o sentido moral. Mas se você guardar dos seus 5 sentidos, eu às vezes até pensei assim, como é que os 5 sentidos tá o cheiro, o tato, né? É cheiro, né? Isso, Fala. E olfato. Como é que o demônio pode pegar eu no olfato? Não tem como, mas pode ser. Pode. Porque tem cheiro que ele atrai, viu? Lembra, às vezes a gente sente um cheiro de alguma coisa, a gente lembra de coisa, ó, passada. E quando eu perfumo num rapaz ou numa mulher? Verdade. Ele tem uma atração poderosa. Sim, verdade. Mas eu ficava em dúvida, mas como Satanás pode? Pode sim, o cheiro também ele é atraente. E às vezes nós caímos até Então, pelo os 5 fato. sentidos, para você que talvez não entendeu, os 5 sentidos é o quê? O olfato, a audição, o paladar, a visão e o tato, que é pegar, né, tocar, né? E é tão importante porque eu acho que tudo que a gente alimenta na gente cresce. Tudo que a gente começa a alimentar, se eu começo a me alimentar, se eu começo a ver nas redes sociais, isso é uma coisa assim que eu noto em mim, falando, dando meu próprio exemplo. Se eu fico vendo jornal, começo a ver só aquelas notícias ruins, só notícia ruim, de morte, o que eu tô alimentando em mim? Eu tô alimentando morte, coisa triste, eu tô entristecendo a minha alma, eu tô me alimentando daquilo ali, só notícia ruim. Então eu vou só me alimentando daquilo. Então o que a gente alimenta, cresce em nós. E quando nós não nos alimentamos da palavra, não colocamos, né, as coisas de Deus em primeiro lugar e vamos buscar, nós estamos alimentando o inimigo. Para poder atacar justamente, dando armas ao inimigo, não é? Uhum. Para atacar a nossa vida. E é mais forte do que isso, pastor, porque quando você começa a ver uma televisão que vai falando de crime, uma hora você vai ouvir, fulano estuprou uma criança e matou ela. Automaticamente você vai começar a fazer juízo daquela pessoa e até desejar o mal para aquela pessoa, e aí onde é que você, sem perceber, você toma um lugar de Deus. Sim. Então deve afastar. Não vai fazer mal nenhum eu ouvir. Vai sim. O diabo vai dizer, olha, tá vendo que desgraçado você vai mesmo. Um infeliz deste tem que morrer. Sim. Olha você fazendo papel de Fazendo o papel de juiz, né? A palavra de Deus fala em Jeremias que a nossa justiça é trapo de imundície, né? Ou seja, não serve para nada. O nosso julgar o outro. Nós não estamos aqui querendo julgar você, mas nós estamos colocando também na condição dos principais, dos pecadores também, né? O Senhor também está exortando a gente aqui nesse podcast, falando também conosco, né? E isso, da nossa justiça, a gente comete isso, acho que quase todo dia. Quase todos os dias nós olhamos para o outro e falamos, lá, fulano também, porque sempre o lugar do outro é sempre mais confortável. No lugar do pastor Nesmar eu faria desse jeito. Por quê? Porque eu não estou no lugar dele, né? Então, assim, é sempre mais confortável eu resolver o problema do outro. Não, se fosse comigo, eu fazia assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Para que a gente não caia nesse pecado também. Porque aí junta um monte, o pecado da fofoca, da justiça própria, né? Não é só uma coisa. Eu até cheguei aqui pensando que é que esses 5 sentidos, em alguma hora pode ajudar o Espírito Santo. Sim. Pode? E eu fiquei assim na dúvida, procurando saber aonde. E eu até pesquisando direito, eu achei que ele é até mais inimigo do Espírito do que amigo. Porque parece que ele vai totalmente contra a vontade do Espírito. É porque é a nossa carne, né? Mas eu acredito assim, que nós temos esses 5 sentidos. Se nós alimentarmos esses 5 sentidos com as coisas do céu, com as coisas, se nós colocarmos louvores para ouvir, se nós vermos o quê? A palavra de Deus, fazermos a leitura, se nós falarmos coisas boas, profetizando sobre a vida do nosso irmão, sobre a nossa casa, então aí nós vamos fazer o que é o contrário, nós vamos desarmar o inimigo. Porque quando nós usamos os 5 sentidos ao contrário, usando em favor das coisas do céu, que é aquilo que fala a palavra de Deus, que é buscar o reino em primeiro lugar, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos priorizando as coisas de Deus, aí nós vamos alimentar o quê? O nosso espírito. Porque quando nós usamos os 5 sentidos para fofocar, para prestar os nossos ouvidos à contenda, para causar discórdia, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos prestando serviço à nossa carne, né? Deixando que o inimigo nos use. Mas quando nós
deixamos esses sentidos voltados para as coisas do Senhor, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos alimentando o nosso espírito. Né? Nós deixamos de ser aqueles que são carnais, fazem coisas como carnais, mas aqueles que são do espírito fazem coisas em espírito. Nós estamos aqui ainda falando do lado físico, né? Desse perigo que há em nós, mas ainda tem um lado intelectual e o lado espiritual desse mal que há em nós. Porque dentro dos 5 sentidos aí que nós vimos aqui, eu acho que esses 5 sentidos que nós falamos, físico, biológico, eles têm nos arrastado mais para longe de Deus. Sim, nós temos dado mais lugar. Infelizmente, né? Nós estamos influenciados, e né? como o inimigo que eu falei que vem sem arma, tem usado ele. Sim, a internet, a televisão, o ambiente, né? Hoje, no ambiente de trabalho, tudo tá. O mundo já é do maligno, né? A palavra de Deus diz que já é. Por quê? Porque totalmente influenciado, né? Se nós não fizermos como Daniel, né? Se nós não formos buscar o Senhor mesmo, nós somos totalmente conduzidos pelo meio, pelo aquilo que nós estamos ali vivendo, influenciados. Então, no tocante ao lado intelectual, moral ou espiritual, nós vemos esse perigo de forma terrivelmente destruindo, como nós um pouco tempo falando lá na igreja, no sentido da gratidão. É um espírito que, quando você formar ele dentro de você, ou se você ficar sem formar ele, a probabilidade de você, dentro do caminho de Deus, ter algum ponto de referência como caráter, eu acho que o primeiro seria a gratidão. Então, mas nós, quando nós nos tornamos limpos lá da ingratidão, já há um perigo em nós, quando nós enxergamos o próprio bem que Cristo fez, né, ali na cruz por nós. Sim. A própria tentativa do pastor, da missionária, da pastora, em divulgar de ir no caminho certo. Mas a parte intelectual nossa e a parte moral não quer entender essas coisas. Não quer compreender que dentro de você, dentro de cada um de nós. Quer ver? Um perigo que Deus colocou Deus da nascença em nós. Mas já que foi Deus que colocou, tem que ficar, pastor? Não. É a mentira. Quando Deus diz que em todo o tempo o homem é uma mentira. Então Deus não diz, você fala mentira. Não é que você pode até não falar mentira, mas automaticamente você é uma mentira. Há tão prova que você é uma mentira que a dificuldade de você decidir o que você quer, o que você deseja, onde você quer ir, o que você gostaria de ter, gostaria de fazer, é muito confusa. Porque essa mentira que nós somos, que até o que a gente... Eu acho que é uma loucura, mas acontece nós mentir para nós mesmos. Sim. Olha o perigo. Não aceitar, né? A gente vai falando tanto, não, esse pecado eu não sou assim. Não, eu não sou assim. Esse não tem problema. Não, desse jeito eu não sou, né? Aí você vai se enganando em você mesmo, vai fazendo o quê? Enraizando, vai virando, vai concretizando em você e vai ficando muito mais difícil de mudar. E uns atreve mais, pastor. Eu amo o Senhor Jesus. Mas, presta atenção no que ele está falando, né? Mas eu tenho o meu jeito, tem muita gente que usa isso. Não, esse é o meu jeito, eu sou assim, não vou mudar. Então tem esse lado espiritual que o perigo, a preguiça, por exemplo. Preguiça de quê? Trabalhar não, pelo dinheiro não, levantando de madrugada. A preguiça de orar, preguiça de jejuar, preguiça de ir na igreja. E se nós for narrando aqui perigos espirituais que tem impedido nós de progredir, mas eu tenho certeza que você continua com essa preguiça de ir na igreja, com a preguiça de orar, com a preguiça de jejuar. Mesmo assim, você se domina numa mentira muito grande, servo de Cristo. Sim. E até se garante salvo, né? E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque os 5 sentidos, eles podem ser usados para alimentar o nosso espírito, mas isso a gente tem que tomar uma decisão. E servir a Deus é renunciar às coisas do mundo, é renunciar àquilo que entristece o coração de Deus. E se nós estamos de alguma forma agradando o mundo, nós estamos entristecendo a Deus, porque a palavra de Deus fala que nós não podemos servir a 2 senhores. Então nós não podemos servir a 2 senhores, por exemplo, hoje o dinheiro, né? O dinheiro é o que move todo mundo, né?
Porque a pessoa, talvez ela não levante cedo para poder fazer uma oração às 6 horas da manhã, mas se você tem um trabalho, todos os dias você tá lá cedo, 6 horas da manhã, se é 6 horas da manhã que você tem. Ah, mas fala que é para orar. Fala que é para poder ir numa vigília. Você não consegue. Você fala, ah não, tem sempre uma desculpa. E como é que não pode dar nome a esse perigo que aí nós? Que não se daria a ele? Eu, assim, na minha concepção, eu acho que nós, seres humanos, todos nós somos corruptíveis. Todos nós. Corruptível ou corrompido? Nós vimos uma natureza caída, né? Desde Adão e Eva. Corruptível, a gente podia dizer se já estava em perfeição e pudesse cair. Mas dura que às vezes, né? Levantou esse autodomínio, um santo, Sim, um servo de Deus. Eu acho assim, eu não vejo nós como santos. Nós estamos, o Senhor está nos preparando para isso. Então, todos os dias, nós temos que ir apanhando de Deus, pegando aquilo que o Senhor está nos exortando, mudando. Porque se não tiver mudança, não tem evangelho. O evangelho é para confrontar o nosso pecado, é para fazer a gente se arrepender, para fazer a gente mudar, transformar a nossa mente. Né? Por isso esse podcast chama Renovando a Mente, para que sua mente seja transformada, para que você se posicione diante das coisas do mundo. Exatamente. E eu deixo aqui claro que você deve fazer uma análise sobre o seu sentimento, sobre os seus desejos, sobre os seus apetites, seja inteligente. Isso é você que vai decidir, porque vai chegar um dia na sua vida que Deus vai provar tudo que você falou que era. Tudo que você falou vai ser provado por Deus. Aí é quando você vai sentir só. E quem é a única pessoa que vai testificar de você vai ser você mesmo. Porque Deus vai deixar você só e vai fazer uma análise. O que você falou era verdade? O que você sentia era verdade? O que você pregava era verdade? Nós vamos ser passados por uma prova. Sim. Porque o Senhor diz que toda a obra vai ser passada pelo fogo. Você pode ter uma igreja com 200 milhões de pessoas, 10 milhões, 10 mil, ou com 5 pessoas. Ou talvez não tenha igreja nenhuma, é você, você vai ser passado pelo fogo. Você vai cair numa realidade se o que você falou, se você reconhecer, porque tem esse versículo bíblico que fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. E eu já vi pessoas pregando, a verdade é a palavra de Deus, a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus diz que você é mentiroso. E que você não é de confiança, que a sua justiça é terrível. Então, é essa liberdade. Você tem que saber, conhecer Jesus, sem te conhecer, isso vai ser possível. Você pode até tentar. Mas começa conhecendo os seus erros, sua hipocrisia, sua mentira, sua falsidade. Porque nós somos, não adianta você falar que não é, né? Sua ignorância, né? Sua soberba, seu orgulho, sua ganância. De acharem que porque lê ou porque ora é melhor do que o outro. E a gente tem uma tendência, enquanto o senhor falava, eu estava pensando aqui que isso é muito importante, que o senhor disse na questão que vai ser a gente com a gente mesmo. Uhum. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a salvação ela é individual. E por que fala isso na palavra se não fosse tão importante você se olhar como um indivíduo que precisa dessa salvação? O senhor pode me alertar como pastor, eu posso alertar o senhor como pastora, mas a mudança e naquela hora vai ser só o Senhor e Deus. Então é importante que você aí faça uma análise, eu sempre falo isso, escreva aquilo que você precisa melhorar, se você tem dificuldade de examinar, escreva aquilo que você acha que você tem que melhorar, porque não existe ninguém que esteja 100% nesse mundo, senão já estava com o Senhor. Quem estava 100% o Senhor já levou. Então, nós todos precisamos de melhorar. Qual desses sentidos, né, que nós falamos aqui que tem te atrapalhado mais? Você acha que é a visão? Você acha que é aquilo que você tem assistido? Você acha que é aquilo que você tem ouvido? Você está emprestando seus ouvidos aí para fofoqueiros, pessoas conversando do outro? Né? Será que é o quê? Que é os seus olhos? Que é seu olfato? Você tem sentido o cheiro de coisas e tem lembrado do passado? Né? Então, tudo isso influencia. E uma frase, né, que o pastor Esmar fala aqui é quem está no erro sabe. Então você mesmo sabe. Não quiser ver, já é outra coisa. Você pode perguntar, falar aí, mas vocês falaram tanto que há em nós, sobre os 5 sentidos, sobre esses erros espirituais, morais, preguiça, ganância, avareza, mentira e tal. É muito, mas começa fechando porta por porta.
Deus é paciente, é amoroso. Por exemplo, se gosta de ouvir tem imoral na internet, não, isso eu não vou ver mais. Gosta de ouvir uma fofoca, começa não. Ô fulano, para trás de mim, Satanás, não tem a medo de falar para trás de mim, que é o diabo mesmo. Né? Eu uso dizer que você tem que fechar. Se a casa tem 10 janelas, você tem que fechar 10, mas fecha uma por vez, que Deus está vendo que você está fechando. Sim. E agora também, se você fechar 9 e deixar uma aberta, é o suficiente para o diabo entrar e fazer uma bagunça. Não precisa de muito, por isso que fala brecha, né? É uma coisa pequena, uma coisinha pequena, ele já entra. Tenta fechando, porque a nossa intenção aqui, esse podcast com a pastora Nayara, é abrir os teus olhos. Sim. Como diz ela, é abrir entendimento, né? Mas começa pelos olhos. Aqui, abrir seus olhos, abrir seus ouvidos, mas para Deus, para as coisas do Senhor, porque eu acho que nós mentir para nós mesmos é um absurdo, né? Porque quando o salmista diz ali, diante de mim, isso foi inteligente, viu? Que eu vou falar, o versículo bíblico, estão os meus pecados. Se o seu não está aí na sua frente, eu creio que você está sereno, e Deus disse, aconselhe de mim comigo, porque se achando rico, está bem nu e é um desgraçado, né? Que nós quer continuar assim, e nós não podemos fazer nada. Mas seja inteligente, né, irmão? Que dá ouvido, nós não queremos mal de ninguém. Reconheça que você está numa posição enorme, isso é divino, Sim. Isso é o que Deus quer. Porque se nós não reconhecer, ficar nessa autodeterminação que somos, nós vamos cair duro. Hoje eu conheço muitos, já conheço, eu tenho uns 35 anos de caminho, pessoas que afirmavam que amavam o Senhor, né? Hoje está no banho na mão do capeta, em más situações. Alguns o próprio demônio já matou, já levou, porque o perigo da mentira, né, que nós estamos falando de perigo, ele sempre foi grande nas nossas vidas. Sempre mentir nos nossos sentimentos, nos nossos apetites, nas nossas vontades. E nós viramos essa bipolaridade que nós estamos vivendo, porque o que nós falamos é mentir, você mesmo depois você entra em confusão. Verdade. Então, assim, resumindo assim, tudo que a gente falou aqui, eu acho que o grande perigo que há em nós é sermos cegos diante daquilo que nós erramos, diante dos nossos pecados, nos fazemos de cego diante daquilo que nós somos. Porque a palavra de Deus, né, Paulo fala que o que há de bom em nós é Cristo, né? Então, se nós não temos Cristo, se nós não temos... E não é ter da boca para fora, né? Falar, eu amo Jesus, eu tenho Jesus. Não é sobre isso. É sobre viver Cristo nas nossas vidas, no dia a dia, com o irmão, amando o próximo, fazendo a vontade de Deus. Então, eu acho que ficou claro, né? Para todos vocês aí. Eu espero que hoje você tenha renovado a sua mente aqui. E se acaso você tiver alguma pergunta... Você pode estar falando conosco, né? Fazendo uma pergunta, a gente vai deixar uma caixa de perguntas nas nossas redes sociais para você também fazer perguntas para a gente poder estar respondendo. E o pastor Nesmar, ele está com a agenda aberta, né? Sim. Se você, pastora, que se interessou por esse assunto, nós temos assunto bem mais relevante. Isso aí é de uma relevância tremenda. Sim, importante. Mas é preciso, não deixe a sua igreja... Está indo para o cáudio, você às vezes assistindo e você eu prego. Não, é preciso mais que pregar. Nós, como pastor, nós temos que realmente tomar a dor dessas pessoas, se é pastor mesmo, o que nós puder tentar, porque eu sempre falo, pastor, que 2 momentos me assustou. Foi quando a minha primeira filha cresceu e falou, pai. Eu falei, quê? Pai? Credo, eu agora sou pai. Eu assustei com aquilo que eu falei, agora eu estou lascado. Não tinha outra palavra, porque eu ia me tornar escravo daquela criança. E a gente torna escravo daquela criança. Ali tudo é para ela. Né? E o cuidado, você dá a vida para aquela criança. Jesus Cristo, como é que eu caí nessa loucura? E eu assustei mesmo quando a minha me chamou de pai. Mas outro susto maior foi quando alguém falou, pastor, nossa, meu coração disparou mais. Que quando aquela menina me chamou de pai. Eu falei, quê? Pastor, agora eu vou ter que jejuar para esse marmanjo que chegam aqui, vou ter que orar, eu vou ter que ter alimento para eles, como eu tinha alimento físico para minha filha, eu tinha que ter para aquele povo. E eu não saía de monte, porque, se vocês quiserem pecar, pega, mas não vai faltar para vocês alimento aqui não. Mas aquilo
Deus tinha colocado na minha mão, então eu tinha a responsabilidade. Sim. Você, pastora, o pastor que está com esse nome, está sendo chamado, pense bem, Deus vai querer de você, né? Sim, vai cobrar. Vai E eu cobrar. acho assim que nós, né, que o Senhor chamou para o pastoreio, nós nunca nos sentimos assim prontos. Vai, eu tô pronta. Eu acho que ninguém, pelo menos que eu não conheço nenhum que falou, não, eu tô pronto para ser pastor, eu tô perfeito para ser pastor. Até porque é uma responsabilidade muito grande, né? Pastor, representar o pai espiritual de alguém, a mãe espiritual de alguém, é uma responsabilidade muito grande. Mais sério que nós pensamos. Mais sério, muito mais sério. Então, assim, se você, né, quer ouvir mais do pastor Nesmar, é só entrar em contato. Nós vamos deixar os contatos aqui no perfil para você estar entrando em contato com ele, para marcar aí na sua igreja, tá bom? Deus te abençoe. Eu agradeço muito pela participação de vocês aqui e até a próxima. Amém. Renovadamente, em Amém. nome de Jesus.